um jornalista, um repórter do povo, do povão, você falou que é Santa Cruz. Então o seu time é Santa Cruz. Santa Cruz. E Corinthians? E Corinthians, não? Corinthians não. Não, é Santa Cruz. Eu fui Corinthians. Opa, calma aí, nada, calma aí. Foi Corinthians? Maior vira-casaca da história. Por que eu fui Corinthians durante o período? Porque o Corinthians, o goleiro era o Dida. E o Dida era muito meu amigo. Entendeu? E o Dida era um cara que tinha o maior respeito e admiração. O Dida, o que fala muito, o Dida que jogou no Milan. Não fala nada. O Dida que não fala. Ele fala boa noite, talvez para a esposa, né? Você sabe disso. Aí é engraçado, porque é outra história marcante, né? O Dida era de Lagoa da Canoa, se não me engano, e jogava no juvenil do Cruzeiro de Arapiraca. Não era o Cruzeiro de Belo Horizonte, ele jogou não. Depois Antes de ir pro Vitória? Cruzeiro de Arapiraca. Aí o que acontece? Pavão, o goleiro titular, foi embora. Largou o time no meio da... Não tinha ninguém para botar. E era um jogo contra o CSA no estádio Repelé, quer dizer, massa todinha a favor do CSA, né? Aí botaram o garoto de 17 anos para jogar. Primeira vez, chuteiro, tudo no jogo profissional. Ele vai e fecha o gol, nego. Fecha o gol. Como é que foi? O aborto? Aí ele continuou fechando o gol. Aí eu faço a entrevista com ele, né? Assim, foi um campeonato alagoano que bateu recorde de gols. E a grande revelação eram dois goleiros, era Índio do CRB e principalmente o Dida do Cruzeiro de Arapiraca, né? Aí eu digo, Dida, aí eu conto isso para ele, ele disse, Márcio, eu vou ser goleiro da seleção brasileira. Me diz, de repente, aí eu disse, como? Me pega de surpresa, né? Você está dizendo isso com convicção ou está dizendo isso de brincadeira? Ele disse, anote e me cobre. Um ano depois, esse Dida é goleiro da seleção brasileira de juniores, campeão do mundo. Ele pegou 2 pênaltis na final. E nem comemora, ele pega o pênalti como fosse a coisa mais... Ele foi campeão do mundo, né, contra o Vasco da Gama, que o Edmundo chutou o pênalti para fora. Todo mundo comemorando, ele saindo de boa, tal, não é? Impressionante, impressionante. O Dida foi logo depois desse Cruzeiro... Eu quero saber a história do Corinthians, aí você virou casaco, mas tudo bem, vai. Eu por causa do Dida. Pô, eu adorava o Dida, eu vou torcer contra o Dida. Né? Como teve o São Paulo, tinha Jadilson, lateral esquerdo, Souza, comentarista, e tinha Luiz Churapa. Pô, eu conhecia a história da pobreza desse povo. Na hora você vai torcer contra esse pessoal que você sabe que precisa daquele, quanto custou ele chegar até ali, né? Já contei a história do Churapa e do Souza. O Souza foi comer um sanduíche aos 14 anos como bicho, por ter feito um gol de falta na decisão do campeonato de várzea. Você vê, é um começo muito sofrido, né? Foi um tempo do Palmeiras, olha, por causa do Filipão. Eu tive uma conversa muito boa com o Filipão. O Filipão encerrou a carreira dele como jogador em Alagoas, jogando pelo CSA, e começou depois a carreira dele como técnico em Alagoas, treinando o CSA. Mas os caras querem organizar que jogo para você contra, né? É, mas o Felipão jogava ruim, né? O Felipão era um zagueirão péssimo, né? Originalmente eu vi Doval, Mengago, Coutinho, Pelé e Pepe. Saía Pepe, entrava Abel, saía Coutinho, entrava Toninho Guerreiro, ou então, acho que era Peixinho, um cara assim. Quer dizer, aí fascinado pelo Santos, né? E pelo Pelé, quem me deu várias demonstrações de extrema humildade. Então o Pelé, uma vez dessa, parou, vindo numa viagem extremamente cansativa, porque naquela época você saía de São Paulo para Maceió, o avião pausava em tudo que era campo de futebol. Né? Aí chega Pelé em Alagoas, né, em 1965. Né? Eu estou lá, um menino, usando costelete, um pouquinho de barba para parecer mais velho. Ele para, e me deu um tempinho, foi lá, botou a mala, a mochila, a mala, voltou e me deu entrevista de 1 hora. 1 hora. Para aquele cara que não era nem quem era, ninguém. Não é para ele, né? Pois o cara ficou lá 1 hora me dando entrevista. Por isso que tem um estádio Rei Pelé em Alagoas. E aí, exatamente. O Pelé também, foi até uma empolgação do governador. O governador, a minha filha, estava criando o estádio, estava perto de terminar o estádio, e enlouquecido, como todo mundo, pela Copa do Mundo de 70, botou o nome do estádio Rei Pelé e contratou o Santos imediatamente para fazer a inauguração com o Pelé presente.